Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu estou muito contente de poder estar mais um dia na casa do Senhor nosso Deus. Eu sei que nem sempre nós temos o privilégio, a oportunidade de estar na casa de Deus. Às vezes até nós programamos, mas a Bíblia diz que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Então nós preparamos, até queremos vir, mas às vezes somos acometidos por um incidente, por um acidente, por dificuldades do nosso dia a dia. Mas o importante é que Deus está sempre na sua casa nos esperando. A hora que nós chegarmos, o dia que nós chegarmos, o momento que nós chegarmos, Deus sempre vai estar nos esperando. Mas o importante de estarmos na casa de Deus, irmãos, é como eu costumo sempre dizer, é o lugar de nós aprendermos, o lugar da nossa coinonia, da nossa comunhão, o lugar de nós renovar as nossas forças e também renovar a nossa esperança. O crente precisa manter sempre com a sua esperança renovada, sabe? A esperança é uma coisa que nós precisamos observar, porque algumas pessoas citam errado, leem errado, acho que nunca leram, na verdade. É porque nós temos, às vezes, aquele espírito de papagaio, né? Você ouve e fala, ouve e repete. Porque o papagaio não tem discernimento, ele só pode repetir o que ele ouviu. Então, o que acontece? Ele ouve e repete, ouve e repete. E às vezes tem muitos crentes que é assim, tem espírito de papagaio. Chega uma pessoa aqui e fala cita um versículo errado, aqui é para ele está o tempo todo falando o versículo errado. Quantos irmãos já ouviram dizer o seguinte, olha, porque a palavra do Senhor é nova a cada manhã? Quantos já ouviram alguém falar isso? Quantos já ouviram? Pode levantar a mão, professor. Então, mas isso não está na Bíblia, irmãos. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é que se renovam a cada manhã, não a palavra, porque a palavra de Deus é a mesma, ela não precisa de renovo. A Bíblia diz, a sua palavra permanece no céu. Então a palavra não precisa de ser renovada, ela já é a palavra de Deus. Então nós temos que tomar esses cuidados, por quê? Porque às vezes nós aprendemos errado, e quem aprende errado faz o quê? Ensina errado. Entendeu? Então nós temos aí uma geração que aprendeu muita coisa errada, e hoje nós temos uma geração, irmãos, ruim de Bíblia, muito ruim de Bíblia. Nós vamos conversar com os jovens, e essa geração nova aqui não sabe Bíblia não, entendeu? Eles não sabem Bíblia, por incrível que pareça. Sabem algumas músicas, alguns rock and roll, alguns twist, mas Bíblia mesmo eles não sabem. Por quê? Porque há uma falta, precisa ser dedicada à palavra de Deus. Porque às vezes nós gostamos, quem não gosta de chegar aqui e ouvir uma pregação gostosa, que fala de esperança, que fala de prosperidade, disso, daquilo e tal, que enche o nosso coração. Muitas vezes, aquilo que às vezes nós estamos desejosos até de ouvir, massageia, mas a palavra de Deus nos ensina, irmãos, a nós ficarmos edificados. Entendeu? Com palavra ou sem palavra, nós estamos edificados, plantados. Então, quer dizer, é isso que segura, é isso que mantém o crente. Lembra que eu disse para os irmãos que salvação é um dom de Deus. Você pode receber ou perder na hora da morte. E dou sempre os exemplos do ladrão da cruz. Minha mãe me ensinou isso, eu tinha uns 7, 8 anos, quando ela falava sobre isso, né? Salvação é dom de Deus. Você pode receber ou perder na hora da morte. Porém, nós temos o nosso viver diário, o nosso viver cristão. E aí, nesse nosso viver cristão, no dia a dia, nós somos diariamente confrontados, atacados por Satanás. E ele faz isso com toda sutileza, com toda facilidade, não é isso? De uma forma muito sutil. O diabo não chega aqui, não se apresenta, né? A Bíblia diz, se possível, ele se apresenta até como anjo de luz. Então, nós observamos, irmãos, olha só, nós estamos vivendo dias muito interessantes. Os irmãos que acompanham, às vezes, alguma coisa pelas redes sociais, porque é impossível a gente não ver, né? Que você abre hoje o celular para ver, ou para mandar uma mensagem, ou para receber uma mensagem, ou para ver a notícia, então está ali nas redes sociais, você acaba vendo. Quantas mentiras, quantas hipocrisias, quantas coisas que os homens produzem. Todos os homens produzem essa quantidade enorme de mentiras e de enganos. Agora, e são os homens. Imagina o que Satanás é capaz de fazer, né? O que ele é capaz de fazer. Então, nós temos que tomar cuidado, porque estamos sempre em confronto, sempre em ataque. E a palavra de Deus, irmãos, porque a gente pode dizer assim, ó, Senhor, não é minha, não fui eu que escrevi, não fui eu que profetizei, é a tua palavra, entendeu?
Por isso que eu tomo muito cuidado, irmãos, muito cuidado. Eu não estou dizendo que eu não creio, né? Mas eu estou muito cuidado quando, às vezes, as pessoas chegam aqui e dizem assim, não, porque eu vou profetizar agora. Né? Mas a profecia está aqui, a palavra de Deus. Essa é uma profecia. Tá? Esta é a maior e a grande profecia. Então, às vezes, as pessoas fazem isso para mexer com a nossa emoção. E nós temos que tomar cuidado. O crente ensinado não fica aí balançando por qualquer coisa, não. Ele tem raiz, ele tem segurança. Entendeu? Então, não é nada que vai mexer com a sua emoção. Porque se falar uma coisa assim, a gente, puxa vida, né? Olha, agora eu vou profetizar. Não, a profecia está aqui. Essa é a profecia da palavra de Deus. Então, se você citar uma palavra de Deus para alguém, já é profecia. Quando eu falo assim, olha, que Deus amou o mundo de tal maneira, essa é uma grande profecia. Está aqui. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ah, irmãos, uma profecia, Jesus vai voltar. Já está na Bíblia. A Bíblia diz para que serve a profecia. Para que serve a profecia, irmãos? Para que mais? Tem 3 propósitos. Exortar, edificar e consolar. É para isso que serve a profecia. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque senão a gente vai no barulho. A gente tem que ser crente que tenha firmeza da palavra. Tá? É a palavra que faz a diferença. Quero convidá-los, então, para a palavra de Deus, que está no livro do Gênesis. Irmãos, nós vamos fazer um salto hoje, tá? Mas nós não temos como não passar por esse texto, porque como nós estamos tratando de relacionamentos de família, e eu tenho que trazer para os irmãos, para que os irmãos entendam que nada na Bíblia está por acaso. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso aqui, o que isso aqui tem a ver? Nada na Bíblia está por acaso. Tudo que está na Bíblia, tudo que foi escrito, a Bíblia diz, para nosso ensino foi escrito. Tudo que está na Bíblia, ela tem a sua devida função e ela tem o seu propósito. Então, nada é por acaso. Então, irmão, mas genealogia, o que tem a ver genealogia? Claro que tem a ver tudo. Tudo. Sabe por que você existe? Se não tivesse a genealogia, você não existiria. Então, você faz parte disso. Então, o processo da genealogia, ela funciona para saber de onde as coisas surgiram, de onde vieram. Quem são essas pessoas? É assim que funciona. Aí a Bíblia dá nome e sobrenome para tudo, irmãos. Então, não pense que, olha, porque a gente só quer ir lá. Não, nós temos que passar por esse processo e entender um pouquinho. Porque Deus fez o homem. Porque quando alguém lhe confrontar, fala, não, leia aqui. Você entende Quando alguém chegar aí para você tentar te explicar, chama a pessoa e dá o livro da genealogia para ele. Me explica sobre isso aqui. Quem foi quem? Então, nós estamos olhando aqui e começamos a tratar do relacionamento de Adão, Eva, depois Eva e a serpente, e depois os seus 2 filhos. Agora, o que acontece com os filhos de Adão? Caim mata Abel e começa ali a sua vida. Ele vai para alguns quilômetros de distâncias ali próximo, aonde ele se estabelece. Lá diz a Bíblia que ele conhece a sua esposa, né? Quando ele fala conhece, quando a Bíblia fala conheceu a sua esposa, ele diz assim, teve relação sexual com ela. É esse o termo. Toda vez que a gente encontrar esse termo na Bíblia, é assim, conheceu a sua esposa, teve relação sexual com ela, no aspecto de procriar, todas as vezes. Não é conhecer como a gente fala assim, conheceu o fulano, não é nesse aspecto, entende? É no aspecto de procriação. E aí, diz que Caim conheceu a sua esposa e ele começa agora a ter a geração de Caim. Quem são os filhos, ou quem é esta geração de Caim? Por quê? Porque Abel era Caim e Abel, mas a Bíblia diz que Adão teve filhos e filhas. Então não parou nisso, mas a Bíblia sempre trata com a promessa. Quem seriam os filhos da promessa? E nós encontramos que Abel agrada o coração de Deus e Caim não agrada o coração de Deus. Aí nós vamos entender que Deus, depois de 130 anos, olha só, depois de 130 anos, Adão tem um outro filho, chamado Sete. Adão tem um outro filho e o seu nome é Sete. Então nós vamos entender o que aconteceu com um e o que aconteceu com o outro.
Então nós vamos entender que pela linhagem de Caim, Caim teve mais alguns filhos, né? Caim teve Enoque, Irade, Mejauel, Metusael e Lameque. Acaba a geração de Caim ali, termina com Lameque. Olha que coisa interessante, não se vê falar mais nada a respeito dos outros filhos de Caim. E esse último filho dele, que é Lameque, ele é o primeiro bígamo registrado na Bíblia. É o primeiro bígamo registrado na Bíblia. E ele comete 2 assassinatos. Embora, pelo que ele relata, foi em legítima defesa. Mas ele comete 2 assassinatos. Veja só como uma geração vai trazendo para os seus descendentes algumas coisas que são muito terríveis. E às vezes nós não damos importância para isso. E às vezes nós ficamos assim, puxa vida, mas isso que aconteceu aqui, essa situação ou aquela situação, por que aquela família é assim? Né? E nós costumamos sempre dizer que existe ovelha negra da família, né? Ovelha negra da família, aquela pessoa que, na verdade, às vezes ele sai do caminho o padrão daquela família. Mas nós vamos entender na Bíblia que tudo isso tem um sentido, tem um porquê. E nós vamos encontrar agora que mesmo a geração de Sete vai ter os seus problemas, vai ter os seus bons resultados, mas terá os seus grandes problemas. E tudo isso está intimamente ligado com a questão de relacionar-se. Por que eu preciso me relacionar bem? E aqui o primeiro relacionamento, nós vamos ver que o problema do relacionamento aqui, irmãos, é o seguinte, é relacionar-se com Deus. Todas essas pessoas têm dificuldade em relacionar-se com Deus. Todo ser humano, todo homem dos dias de hoje, aqui na igreja, os membros dessa igreja aqui têm dificuldade de relacionar-se com Deus. E por que nós temos essa dificuldade? Por que nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus? Alguém pode me ajudar? Ou não tem? Como? O pecado trouxe essa separação. A Bíblia diz que o pecado, ele é o resultante, né? Ou seja, a Bíblia diz que como é que o pecado chegou? Por um homem. Por um homem entrou o pecado no mundo. Consequência do pecado, resultado, a morte. Não é porque o pecado não é resultado, é resultante. O resultado é a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado entrou a morte. E a morte passou por todos os homens, porque todos pecaram. Muito bem, mas qual é a nossa dificuldade, então, desse relacionamento? A irmã falou o pecado. Qual a dificuldade, então, de nos relacionarmos com Deus? Alguém se habilita, se arrisca a dizer, porque nós temos essa dificuldade? Ou todo mundo aqui tem facilidade de falar com Deus? Por quê? Não, o senhor disse o quê? Buscar mais a santidade. Tá, para que eu preciso buscar mais a santidade? Eu quero saber por que nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus. Porque não consegue fazer a vontade de Deus. Nós entraríamos em outro campo, mas vamos continuar na mesma pergunta. Por que as pessoas têm dificuldade de relacionar-se com Deus? Preguiça. Tá, o que mais? Não é preguiça, não. Vamos ver por quê. Porque não se atenta a ler. O que mais? Não é isso também. Está tudo que os irmãos estão falando, está nas Escrituras, tá, mas por quê? Não, irmãos. Vamos lá, então. Então vamos lá. O que Deus é? Santo. Deus é santo. Por um homem entrou o pecado no meio de todos. E o homem é o quê? Pecador. Aí está a dificuldade nossa do nosso relacionamento com Deus. Porque se nós fôssemos santos, então, obviamente, nós teríamos muita facilidade de nos relacionar com Deus. Mas nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E Deus nos deu um manual para nós criarmos esse relacionamento com Ele.
para estreitarmos esse relacionamento. A primeira coisa que Deus fez, no nosso caso, foi enviar o seu Filho, para que nós pudéssemos, através de Jesus, ter uma ponte de acesso a Deus, chegarmos a Deus. Então veja só, que todos os méritos para se chegar a Deus não foram nossos, mas dele. Então a nossa dificuldade já vem exatamente nisso aqui, que talvez nos dias de hoje, algumas pessoas dizem que nós temos incompatibilidade de gênero, eu e Deus. Né? Deus pensa de um jeito, eu penso do outro, e por isso eu tenho dificuldade de me relacionar com Ele. Porque algumas pessoas se separam, casaram, incompatibilidade de gênero. Então veja só, a nossa primeira dificuldade é esse relacionamento com Deus, é porque nós somos pecadores. Agora, quando que esse relacionamento pode começar a melhorar? Quando eu reconheço que sou pecador. Porque muitas vezes, se você for falar com as pessoas aí no mundo, eles vão dizer assim, não, mas isso aí é comum, isso é igual. Ele não reconhece que ele é pecador. Irmãos, tem uma diferença entre pecado e pecador. Você sabe qual é a diferença entre pecado e pecador? Vamos trabalhar isso um pouquinho? Qual a diferença entre pecado e pecador? Quase isso, né? Um é o quê? Um é o agente. E o outro é o que age, né? E reage. Então, quer dizer, o pecado, ele é o agente. E nós, pecadores, somos aqueles que reagimos ao pecado. Reagimos negativamente. Por quê? Porque o pecado tem domínio sobre nós. Quando assim, por um homem entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte, então o pecado tem domínio sobre nós. Ou pensa que é fácil? Você faz o que você quer? Você acorda todo dia, se você não vigiar, se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não buscar Deus, se você não procurar trilhar os mandamentos de Deus, você peca ou não peca diariamente? Então, fazendo tudo isso, nós já pecamos. Veja a nossa dificuldade de relacionarmos com Deus. Veja como é difícil. E Deus aí existe uma coisa, irmãos, no aspecto com Deus, chamada assim, misericórdia. Cordas do coração atenta para as nossas misérias. O coração de Deus olhando para o meu estado de miséria. Quando você olha para uma pessoa, que você vê o seu ser humano ali, igual a você olha para ele e vê ele num estado de miséria, você não se compadece? Às vezes a gente até se engana com as pessoas, mas a gente não se compadece a princípio. Não é o nosso coração que é tocado, não é o nosso coração que é mexido ali para a gente fazer alguma coisa, dar uma ajuda, fazer alguma coisa. A gente não se compadece, nós nos compadecemos. Deus age com misericórdia, é diferente. O coração de Deus atenta para o nosso estado de miséria, porque Ele conhece o nosso estado de miséria. Agora vamos fazer um paralelo aqui e trazermos para a nossa realidade. Nós somos o que de Deus? Filhos. Somos filhos de Deus. Quantos irmãos aqui têm filhos? E quando você vê o seu filho doente, você fica feliz? Olha, meu filho está doente, que maravilha. É assim? Quando você vê ele jogado lá nas drogas, você vê ele jogado lá no mundo, você fica feliz? Não. E você é pai. E você não age, você não tem misericórdia, você tem compaixão. Mas o que acontece? Você tem um amor por ele, porque é das suas entranhas. Então você o ama, você quer. Aí esse amor que você tem por ele. Mas ele está sempre condicionado a alguma coisa, que ele faça alguma coisa. Mas Deus não. Deus tem misericórdia, Ele é um Deus misericordioso. Por isso que as misericórdias do Senhor não ficam velhas. Elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. Então quer dizer, a misericórdia de Deus é sempre nova para nos ajudar. Por isso que ela se renova a cada manhã. Puxa vida, e ontem? O pecado de ontem, o que eu fiz ontem? Ele não se lembra mais. Ele diz, os teus pecados não me lembro. Entendeu? Sou eu que apago as tuas transgressões.
e dos teus pecados não me lembro. Então, veja só, tem um texto que diz que existe aí um mar do esquecimento. E tem gente, irmãos, que gosta de ficar pescando, né, o passado dos outros, o passado deles, e falando naquele tempo, outros cristãos, irmãos, que estão morrendo espiritualmente porque tem orgulho do passado. Ei, naquele tempo eu era assim, eu jogava bola, eu fazia isso, eu saía com mulheres, faz um monte de, sabe, aquele tempo é passado. Aquele tempo é tempo de pecado. Dos meus pecados, teus pecados eu não me lembro mais. Lancei no mar do esquecimento, tem uma plaquinha lá, proibido pescar. Então, às vezes, nós precisamos observar isso. Por quê? Porque o nosso relacionamento para com Deus não é o de ontem. Podemos voltar ao dia de ontem? Podemos mudar o que aconteceu ontem? Não podemos. Mas a Bíblia diz assim, Paulo descreve lá em Efésios, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E ele diz assim, ó, aí o versículo anterior diz assim, não que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Então, o que muda a nossa história, o que altera o nosso comportamento, não é o que você sabe, o que você adquiriu, o que você fez, é o que você faz, é a partir de agora. Então, a nossa vida cristã, irmãos, é olhando para frente, é indo, seguindo em frente, não é voltando para trás. Porque toda vez que nós voltamos para trás, vai ter uma mágoa, vai ter uma dor, vai ter uma machucadura, vai ter alguma coisa que, de alguma forma, nos feriu, mas já cicatrizou. Se não cicatrizou, precisa de perdão. Senão nunca vai cicatrizar, vai ficar com essa ferida exposta o tempo todo. E você vai sofrer toda vez que olha para ela. Então você precisa dessa ferida cicatrizada, cauterizada. Para você, vai ver que teve uma ferida, mas você não sente mais nada, porque ela já está cicatrizada. Eu posso bater, não sinto mais nada, porque ela está cicatrizada. É isso que nós precisamos entender, que é relacionar-se com Deus. Porque todas as pessoas que eu conheço, e muitas que eu não conheço, mas imagino que façam isso, ficam orando, entendeu? E buscando coisas do passado. E quando você chega, o irmão chega aqui e fala assim, irmão, porque naquele tempo, naquela época, Deus nos abençoava, naquela época Deus batizava com o Espírito Santo. Irmão, foge disso, porque o meu Deus é o Deus do presente, é Deus emanente, é o Deus de hoje. O mesmo Deus que operou lá, Ele opera hoje, então não é daquela época. Quem vive da glória do passado perde a bênção do presente. Entendeu? Então eu não tenho que viver da glória do passado, eu tenho que viver a bênção de hoje. Eu preciso de um Deus para hoje. Entendeu? Não dá para a gente ficar comendo comida requentada a vida toda, né? Se nós temos comida boa, nova e saudável todos os nossos dias. Então vamos para o prato que nós precisamos. Então nós, olhando para isso, nós temos então a descendência de Caim, que foi uma descendência curta, com poucos descendentes. E Caim se torna o primeiro bígamo. E nós não vamos ver nenhum relato até chegar em Lameque. E Lameque, ele tem duas mulheres, né? Ada e Zilá. E essas duas mulheres, cada uma delas tem 2 filhos. Tem Jubal e Jabal. E tem Tubal-Caim e Naamá. Então, coisa interessante, irmãos, interessante, que Jabal, ele é o pai de todos aqueles que cuidam do gado e moram em tendas. Então, dá para entender que ele era o primeiro nômade. E Jubal era o pai de todos que tocam órgão e harpa. Era músico. Olha só que termina aí. Sai duas gerações interessantes. Aqui, de Ada, que é Jubal e Jabal. E essa geração, mas pastor, eles morreram e daí? Não, daí eles tinham outras pessoas que viviam com eles. Então, na linhagem de Caim, acaba aí. E Zilá tem Tubal-Caim, que é o pai de todo serralheiro. É o pai de todo serralheiro, todos aqueles que mexem com cobre e com ferro. Então veja só que já começa a criar aqui um projeto de profissões, de trabalho. Até então nós não víamos falar disso. Mas o que a gente observa? Que Jabal, ele era descendente de
Caim. E Caim era agricultor. Então, veja só, um é do campo. E aqui, nesse momento, nós vamos ver o problema. Por que a Bíblia menciona que Lameque teve 2 esposas? O primeiro bígamo. Sabe por quê, irmãos? Tudo que começa mal nunca vai terminar bem. E aqui está mostrando que não foi Deus que fez assim. Aqui mostra que foi o homem, fora da direção de Deus. Porque tudo o que nós vamos entender hoje, irmão, tem uma raiz. Começou em algum tempo, tem uma origem. Nada foi por acaso, pum, surgiu assim, não. Tudo tem uma raiz, começou. E começa lá com quem? Com Caim. Então ele é um assassino de 2 pessoas, ele tem 2 mulheres, e a sua geração encerra aqui com Lameque. Mas, por outro lado, depois de 130 anos, Noé tem mais, ou melhor, Adão e Eva têm mais um filho chamado Sete. E a geração de Sete tem 3 coisas interessantes. Sete, primeiro, ele tem um filho. E sabe como é que chama o filho de Sete? Enos. E o que a Bíblia diz a respeito de Enos? Olha o que a Bíblia diz a respeito de Enos. E nasceu Enos, e então... Está aí, vocês não estão com a Bíblia aberta? Capítulo 4. Vamos ver. Isso, olha. E nasceu Eno, e se começou a invocar o nome do Senhor. 130 anos havia passado. Veja o que é a transmissão de um para o outro. Enos aqui é a primeira vez na Bíblia que nós vamos ver aqui. E se começou a invocar o nome do Senhor. Quando isso acontece, nós vamos observar que Deus, ele prepara as coisas. Quem era Abel? Abel era aquele homem que agradou o coração de Deus, que ofereceu uma oferta que agradou a Deus. Depois, quando Sete nasceu, Eva disse assim: Deus me deu alguém no lugar de Abel. Deus me deu um substituto para Abel. Não ficou vazio o meu coração. E aí nós vamos ver que o próximo da fila, Enos, já começa a adorar o nome do Senhor. E se começou, quer dizer, porque até então estava interrompido a adoração. Até então as pessoas não se relacionavam mais com Deus. Então observa que sempre haverá um tempo de renovação. Deus vai usar alguém para renovar. Deus vai usar alguém de alguma coisa que estava parado, estatizado, preso. Deus vai usar alguém para colocar isso em liberdade, para mudar aquela situação, para mudar aquela relação. E nós precisamos ter a percepção que na nossa casa, na nossa família, existe um elemento abençoador usado por Deus. Sempre, em todas as famílias, irmãos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Existe um elemento abençoador. Um homem ou uma mulher que é a bênção de Deus dentro daquela casa, dentro daquela família. Não despreze isso. Não faça o que Jacó fez. Jacó não percebeu que José era o elemento da bênção na sua casa. Por isso ele soltou José, deixou José sair. Não é? Então tomar com um pouquinho de cuidado. Aí depois vem Cainã. Depois de Cainã vem Malael, Jared. Aí Jared tem um filho. E coloca o nome desse filho de Enoque. E o que Enoque fez? Enoque era profeta. O Enoque, ele profetizou, está lá no livro de Judas. Está lá em Judas. E disse também, profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Está lá no livro de Judas. Enoque era profeta. E Enoque fazia o quê? Andava com Deus. Já imaginou alguma coisa dessa natureza? O 7º depois de Adão, ele era um homem que andava com Deus.
Ele ia para o trabalho de manhã, ia com Deus. Ele voltava para o almoço, voltava com Deus. Voltava do almoço para o trabalho, com Deus. Voltava à tarde para casa, com Deus. Ele andava com Deus. Ou seja, ele tinha uma relação tão íntima com Deus. Porque andar com Deus, irmãos, não é fácil. Para andar com Deus precisa ter o quê? Relacionamento. Relacionamento. Tem um livro que diz assim: em meus passos, o que faria Jesus? Será que Jesus pode ir onde você vai? Será que ele pode entrar onde você entra? Será que ele pode conversar e assistir o que você assiste? Será que ele pode ouvir o que você ouve? É a pergunta que eu estou fazendo. E deixa o seu coração responder. Será? A pergunta é essa: em meus passos, o que faria Jesus? Será que aonde eu estou andando, Jesus andaria? Falaria com as pessoas com quem eu falo? Conversaria? Ouviria as piadas que eu ouço? Contaria as piadas que eu conto? Aqui era Enoque que andava com Deus. Ele tinha o que com Deus? Relacionamento. A Bíblia diz: não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então Enoque, Deus tinha acordo. Diz que Deus gostou tanto, Deus tinha tanta intimidade com Enoque, relacionava-se tão bem com Enoque, que ele falou assim: Enoque, está difícil, a gente está muito distante. Você está andando aí, eu aqui, não dá para a gente... Vamos ficar mais perto? E a Bíblia diz que Deus para si o tomou. A Bíblia diz que ele foi trasladado e Enoque não morreu. Ele foi trasladado para não ver a morte. E Enoque é o símbolo da igreja. Os crentes que forem arrebatados, eles não verão a morte. Olha o que é o relacionamento com Deus. Entende por que nós precisamos nos relacionar com Deus cada dia mais? Porque nós seremos arrebatados, irmãos. Nós seremos transformados, teremos um corpo glorioso. Este corpo aqui é muito dolorido, é muito cheio de dor. Qualquer coisinha a gente já está desajustado aqui. É tosse, é gripe, é não sei o quê, é problema no estômago, é problema, não sei, é problema na cabeça, é problema na coluna. Olha, é a misericórdia de Deus e a cura do Senhor Jesus que nos mantém ainda, porque não é fácil não. Não é fácil não. Se os irmãos andarem por esse bairro aqui, nós temos mais clínicas médicas do que casas. Pessoas morando. E pode passar na clínica médica, lá, o senhor não vai ver lá sem ninguém, os carros não tem nem onde parar. As pessoas vêm aos médicos. As pessoas vão em busca dos médicos, por isso querem a melhora do corpo. Mas aqui diz que Enoque andava com Deus. Era de manhã, era de tarde, era ao meio-dia, era à noite, era na madrugada. Todo o tempo Enoque andava com Deus. E isso aqui nos mostra que quem anda com Deus não fica aqui. Quem anda com Deus não vai ficar nessa terra. Quem anda com Deus não vai ficar nesse mundo. Quem anda com Deus será arrebatado. Glória a Jesus. Então, o nosso compromisso com a palavra é andar com Deus. Veja como é interessante nós observarmos isso. Mas aí, nós temos esse caso. Olha só, Enos, ele se começou a invocar o nome do Senhor. Aí ele já vai falar, as outras gerações continuam. Chega Enoque já tinha tanta intimidade que andava com Deus. Mas aí depois vem, Enoque tem um filho. Sabe como é que chama? Enoque viveu com 300 anos, E ele andou com Deus 300 anos. Sabe o que é isso, andar com Deus 300 anos? Aí ele teve um filho, sabe como é que chamava o filho dele? Matusalém. Foi o homem que mais viveu. Olha só, meu pai anda com Deus, eu sou o homem que mais vivo. Porque o pai falou assim: meu filho, olha que interessante, presta atenção nisso. Meu filho, tem uma salvação de Deus para nós. Nós não seremos destruídos totalmente. Nós teremos a salvação de Deus. E Matusalém viveu 969 anos. Mas Matusalém teve um filho que se chamou Lameque. Certo? Ele teve um filho, o filho de Matusalém chamava Lameque.
E Lameque teve um outro filho, que se chamou Noé. Então observa que Matusalém só morreu depois que Noé começou a construir a arca. Ele viveu porque havia uma promessa de Deus. Deus não falha nas suas promessas. Deus não nos engana nas suas promessas. Deus não mente nas suas promessas. Ele é fiel para cumprir todas elas. Por isso que eu digo, quando Deus fala ao seu coração e você tem promessa de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Ela vai se cumprir. Se Deus falar assim, olha, você vai para o Japão, viu, Marcelo? Você vai para o Japão. Nem que for para você ir lá, ficar meia hora e voltar, mas Deus falou que você vai. Porque é a promessa de Deus. Então não se preocupe, cuidado com as promessas dos homens, essas falham todas. Falham todas. Nós estamos vivendo dias de promessas, né, irmãos? Dias de promessas. Você liga qualquer aparelho, muitas promessas. E nós estamos fartos das promessas dos homens, porque falham, enganam, se perdem. Alguns até gostariam de cumprir as promessas. E nós também falhamos. Quantas vezes nós prometemos e nós não cumprimos? Quem aqui não é pagador de promessa? Quem aqui prometeu já e não cumpriu? Além meu, no caso, do meu caso. Eu prometi e não cumpri, irmãos. Entendeu? Prometi ser fiel a Deus mais e mais e não cumpri. Final de ano, passagem de ano, então, os irmãos se dobram. Isso é porque a ano que vem eu vou ser. Não é nada. Não consegue. Sabe por quê? Porque nós temos problema de relacionamento. O pecado a Bíblia diz assim, olha, portanto, nós que estamos cercados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. E depois do embaraço, o pecado que nos cerca. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Porque tem muita coisa, irmão, que não é pecado, mas é embaraço. Tem muito crente que não vem na igreja, irmão, não é porque ele está em pecado, é porque ele está embaraçado. Ele está embaraçado. E a Bíblia diz que aquele que milita não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que ele estou para a guerra. E às vezes o que acontece? Qualquer coisa não embaraça a gente, irmãos. A gente, puxa vida, hoje eu não vou poder ir, ou tal. E às vezes a gente até torce para surgir algum embaraço para a gente não ir também. Né? Meu Deus, manda um embaraço aí para mim não ir na igreja hoje. Né? Entendeu? Cria um aí, senhor, para eu não ir na igreja. E eu poder dizer, irmãos, eu não fui porque eu estava... blá, 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 blá. Então nós precisamos, irmãos, a Bíblia diz assim, que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha. Quem são eles? Todos os santos do Antigo Testamento foram salvos. E eles estão nos olhando, dizendo assim, olha, essa carreira que vocês estão correndo, nós já corremos. Nós estamos aqui porque nós vencemos essa carreira. Deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Esse é o que nós devemos fazer. Mas o problema nosso continua sendo o quê? Com esse problema do pecado, que todo dia está ali, na nossa porta. Paulo, quando ele se converteu, falou, bom, eu sou bacana, eu sou o grande apóstolo dos gentios, né? Eu sou o mais excelente dos apóstolos. Aí quando o pecado bateu forte nele, ele falou assim, que miserável homem que eu sou. Que me livrará do corpo dessa morte. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está todo dia na minha frente. Então, meus irmãos, o que acontece? Os nossos relacionamentos precisam ser trabalhados. Por quê? Porque a maior dificuldade que nós temos é nos relacionar com os nossos irmãos. E a Bíblia diz, se eu não posso amar o irmão que eu estou vendo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Faça esse exercício. Faça esse exercício. Quantas pessoas que você já riscou da sua lista? Com esse eu não converso mais. Com esse eu não falo mais. E se eu perguntar, alguém vai falar assim, é tudo da minha casa ainda. Eu tenho mais amizade com os estranhos que com os da minha casa. Eu não vou visitar esse meu irmão, né? Visitar essa minha irmã, não vou falar com eles, não converso com eles, não converso com eles. Por que será? Se nós temos dificuldade de nos relacionarmos aqui, na horizontal. E Deus cobra isso de nós, a palavra de Deus. Entende por que é difícil relacionar-se com Deus? Porque Deus é santo.
Imagina se Deus começasse a excluir todos aqueles que pecam contra Ele. Onde nós estaríamos? Todos aqueles que desobedecem a sua palavra, a sua voz. Onde estaríamos nós? Que situação nós estaríamos? Então nós temos que observar, irmãos, que às vezes nós queremos achar que nós somos melhor do que alguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós estamos sobre a mesma égide do pecado. Entendeu? O meu carro, a minha casa, o meu trabalho, a minha formação não quer dizer nada, absolutamente nada no relacionamento com Deus. Nada. Isso aí Deus nos proporciona e a gente aproveita isso para desfrutar dos bens que Ele nos dá. Nos esforçamos para isso, é um esforço nosso. E esse esforço é só do cristão? Não. O ímpio também tem tudo isso. Ou não tem? Tem tudo isso aí. Agora, nós podemos desfrutar isso. E às vezes ao invés de desfrutarmos disso, ficamos falando do irmão, daquela irmã, etc, etc. E tal. Aí passamos a ser invejosos, caluniadores. Sabe por quê, irmão? O ímpio não é caluniador. Sabe, não é murmurador. Porque ele não conhece. Ele não serve a Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. Veja que a responsabilidade nossa como é grande. Como temos responsabilidades grandes. Porque irmãos, o ímpio, a Bíblia diz assim, e Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele disse assim, olha, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que Ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Então veja só, que Deus tem algumas coisas que agradam a Deus, e outras coisas aborrecem a Deus. Aquele homem era um homem ímpio, era um homem que não conhecia Deus, mas aquele homem praticava o que a Bíblia dizia para fazer. Ele orava e ele dava esmolas, e ele jejuava. Orava, jejuava e dava esmolas. Orava, jejuava e dava esmolas. Obras. Podia salvá-lo? Não. Não podia salvá-lo. Entendeu? Só podia ser salvo através de quem? Através de Jesus. Mas a Bíblia diz que as obras dele, as orações, os jejuns e as esmolas, tinham chegado aonde? Subido à memória de Deus. A memória de Deus. Tem um memorial que Deus escreve. Lembra que eu disse aqui? Na escola? Tem um memorial. Deus está escrevendo todo dia. Nós estamos todo dia falando. A gente esquece, mas Deus não esquece. Está no memorial de Deus ali. Vai abrir, na vigília nós falamos, né? Vai abrir o livro e os livros serão abertos. Os outros livros. E o livro da vida. Tem um memorial diante de Deus escrito. Todo dia. E você não esquece. Às vezes você se surpreende. Nossa, eu nem esperava por isso. Deus falou assim, mas eu não esqueci disso. Tem um memorial. Está sendo escrito por você, por mim, por nós, todos os dias. Então, considerando tudo isso, nós vamos para Noé. E o que Noé fez? Arca. E eu gosto de falar da arca de Noé, irmãos, porque eu vejo na arca de Noé, quando Deus chama Noé, a Bíblia diz que Deus chamou e viu Noé, que Noé era um homem justo. Eu vou ler aqui, só para nós observarmos, que diz a Bíblia, que aqui no capítulo 6, né? Deus diz assim, olha, e viu o Senhor, melhor, versículo de número 7, versículo 9, estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Veja só, ele era justo e não fala na sua, ele fala em suas, porque Noé atravessou algumas gerações. E Deus escolhe este homem justo, escolhe este homem reto e este homem que andava com ele para terminar um ciclo de vida e começar outro. Noé é exatamente esse homem que termina um ciclo de vida e começa um outro ciclo. Noé encerra uma geração e começa outra geração. E eu vou encerrar aqui dizendo o seguinte. Noé, irmãos, primeiro, Deus é detalhista.
Deus falou assim para nós, faz uma arca mais ou menos de 50 côvados, mais ou menos de não sei quanto. Deus deu medidas exatas. Deus disse que tipo de madeira que ele tinha que usar. Como é que ele tinha que betumar a arca para não entrar água. Como é que ele tinha que colocar tudo isso. E aí, o que é mais interessante, que Noé coloca os animais todos na arca, não é isso? Bom, colocar os animais terrestres, os animais aqui era fácil. Agora me diz uma coisa, como é que ele colocava as aves? Né? Lembra que nós temos um hino que a gente canta, Deus tem um plano em cada criatura? As aves ouvem o seu mandar, e os ventos em seus rumos lhe obedecem. Deus conduziu. Queria um bando, não, é só um casal. Não é um bando, é só um casal. Deus conduz, irmãos, tudo. Então Deus não trabalha com acaso. Não é? Ele estava ali. E a Bíblia diz que todo esse movimento acontecia e o povo não percebeu. Já imaginou isso? Tudo isso acontecendo e o povo não percebendo. Sabe quanto tempo durou isso? Quase 120 anos. 119 anos, para ser preciso, 6 meses e 39 dias. Demorou a construção da arca. E diz assim, até, e eu fico muito preocupado com essa palavra, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Eles viram tudo aquilo e estavam lá olhando, vamos continuar casando, festivando, fazendo festas e etc. e tal. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Nós precisamos estar atentos. Porque às vezes a gente acha que está tudo, entendeu? Está naquela vibe, como diz aí, né? Cuidado. Porque nós somos de uma geração eleita por Deus. Aquele povo também era a geração da arca. E o povo da geração da arca, e Noé pregou 120 anos e fez algo extraordinário. Extraordinário. Eu oro a Deus para fazer o que Noé fez. Noé pregou 120 anos, meu irmão, isso não ganhou ninguém. Mas a família, ele pôs na arca. Ele não ganhou ninguém, mas a família, ele pôs na arca. E o que nós estamos fazendo para colocar nossa família na arca? É fácil? Não, não é. Difícil. A Bíblia diz que nós criamos nossos filhos para Deus. Que, na verdade, os filhos não são nossos, né? De que são heranças de Deus. Bem-aventurado o varão que enche dele a sua aljava. E diz assim, que os filhos são como lança na mão do valente. Se a lança está na sua mão, ela vai para onde? Para onde você arremessar. Não é isso? Pergunta é a seguinte, para onde você está arremessando os seus filhos? Para onde nós estamos arremessando os nossos filhos? Ou para onde nós arremessamos os nossos filhos? Para onde? Você já viu aquela história que eu já ouvi muitas vezes? Diz, irmãos, eu fiz durante um período da vida trabalho de campanhas evangelísticas e cruzadas. Irmão, aí no final do trabalho sempre vinham algumas pessoas pedindo oração, etc. Me davam um papel com o nome de uma pessoa. Irmão, ora aqui pela minha filha, menina criada na igreja, irmão. Irmã, e agora? Está na prostituição. Irmão, meu filho criado na igreja. E agora? Está no presídio. Aí eu comecei a imaginar, falei, meu Deus, todo mundo está sendo criado na igreja, indo para a prostituição, indo para o presídio. O que a igreja está criando? É isso mesmo, eu fiz esse mesmo silêncio que vocês fizeram agora. Não dá para dar glória a Deus. Diz que nós somos os responsáveis. Sabe quando você lê lá que Jó todo dia, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos? Todo dia ele fazia isso? Todo dia? Então nós precisamos prestar atenção nisso. Nós temos não só orar, nós temos também que agir. Entendeu? Não basta só orar. Tem hora que é hora de orar, mas tem hora que é hora de agir. Então, quando nós agimos,
dentro da palavra de Deus. Ora, se eu não ler a Bíblia, meu filho vai ler? Se o meu filho não me vê orando, ele vai orar? Se eu não frequento o culto, meu filho vai frequentar? Não vai. Filho, vai para a escola dominical, se eu não vou. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que deve andar. Não é pelo caminho, é no caminho. Porque quando se envelhecer, não se desviará dele. Eu preciso aprender isso. Isso aqui nós estamos vendo na geração de Noé. Entendeu? Ele pegou e colocou a Bíblia assim, 8 pessoas se salvaram. Noé, a sua esposa, Jafé e a sua esposa, Cã e a sua esposa, e Sem e a sua esposa. Eles vão observar que depois eles vão tendo filhos, e aí nós vamos entrar no próximo momento da segunda etapa das gerações. Relacionamentos. Como é que é o meu relacionamento com a minha família? Como é o meu relacionamento com os meus filhos? Como é que eu tenho me relacionado com eles? O que eu tenho falado de Deus para eles? O que é mais importante na minha casa? A palavra de Deus ou os filmes, os churrascos, as bebidas? O que é mais importante? O que eu deixo eles fazerem? Ou por que eles fazem? Em quem eles se espelham? Então nós precisamos observar isso, é o que a Bíblia ensina. Isso aqui não é livro agora de promessa, né? Deus vai te dar, não, é isso aqui, é o seu papel. O que você está fazendo com a sua família? O que você está fazendo com os seus filhos? O que você está fazendo com a sua casa? E pesa sobre as irmãs ainda uma responsabilidade maior do que para os homens, que diz assim, ó, a mulher sábia edifica a casa. Então, o que acontece? Nós precisamos fazer o que nós precisamos fazer. Pela palavra de Deus. Vamos com a genealogia interessante? Estudar genealogia? Porque nós vamos entender pela genealogia o que aconteceu com as famílias. E por que as famílias, uns foram salvos e outros não. Viu a família de Caim, no que terminou? Em assassinatos, em poligamia, em bigamia, e acabou. Mas aqui tem uma família que começa a mudar toda a história. E nós vamos seguir, e nós vamos ver essas famílias aqui do livro do Gênesis, porque Gênesis é o princípio de tudo. Todas as famílias de Gênesis. E os problemas que essas famílias tiveram. Amém?